Olá, tudo bem? Estamos aqui na terceira aula. Então, na primeira aula, nós falamos um pouco sobre liderança e posicionamento. Na segunda aula, nós falamos sobre pontos de gestão, né? Onde a sua gestão, na verdade, em que pontos ela tem que estar na sua mão, que momentos você deve se dedicar um pouco mais a ela, né? O organizar aí os seus pratos para você não perder nenhum. E hoje nós vamos falar de controle e metas, tá? Por que eu quis trazer esse tema? Porque assim, o que eu percebo é que tem dona de escola que sabe que tá errando, que sabe que tá falhando, mas não sabe aonde. Ela fica com aquela dúvida, onde eu tô errando ou como eu corrijo essa falha. E é por isso que a gente está aqui, né? Quando eu resolvi fazer essa pequena aula de gestão escolar, eu queria sair um pouco do portfólio de faculdade. Eu tenho pós-graduação em gestão, fiz administração de empresas, então, assim, eu sei o percurso, né? Só que eu quis fazer uma coisa mais prática possível para você ter mais facilidade na hora de fazer, ok? Então, em alguns momentos, eu vou pegar aqui umas páginas, umas folhas, vou trazer uns exemplos, enfim. Bom, o que eu queria trazer também para a mesa é algumas informações que eu acho que são importantes, preponderantes aí para a gente estar cientes e nos alinhar, tá? Primeira coisa, saiba que você não é a primeira e nem a última dona de escola, né, ou proprietária aí de um negócio que seja, que tem dificuldade em lidar com suas metas, tá? Aqui eu vou trazer alguns dados que a gente tem de estudos que eu fiz aqui rapidamente, só para a gente trabalhar junto. Empresas perdem até 20% do dia de trabalho com tarefas desnecessárias e processos ruins. 44% do tempo perdido vem de processos ineficientes. Então, muitas vezes você tem processo, porque assim, o ser humano, gente, ele cria processos na sua natureza, tá? Porque a gente tem rotina, a gente cria processos na nossa vida, né? Escovar os dentes, você tem um processo. Se trocar, você tem um processo. Banho, você toma seu banho, você tem um processo que naturalmente você deve ter passado, se você é mãe, para os seus filhos na execução deles. Lava o cabelo primeiro, passa o sabonete depois, enfim, você tem um processo. Então a gente faz na nossa vida hábitos, rotinas ou processos, é natural. Então qualquer negócio ele já tem um processo que ele meio que caminha sozinho. O problema é muitas vezes a gente entender se esse processo é bom, se esse processo é eficiente, se ele é a melhor forma, se ele é o que dá mais certo. Eu já fui para escolas para fazer processos. Fui lá, me contrataram e falaram: preciso de um processo. Vamos ver onde estão suas falhas. Fui lá, identifiquei as falhas da escola e fui me debruçar sobre o processo. O que eu fiz? Primeiro eu só observei, porque essa escola já tem um processo. Qual é o processo que essa escola trabalha? Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma escola que eu fui fazer isso. Eles tinham o horário da saída. Lógico que no horário da saída nas escolas, na sua maioria, a gente tem menos alunos. Né? A gente tem os profissionais que estão desde cedo, que já foram embora, e a gente pega aqueles, porque normalmente no período do final da tarde a gente tem menos alunos, a gente tem menos profissionais. Ela fazia o quê? O que toda escola pequena faz, junta todo mundo numa sala grande, e ali eles ficam para ficar mais fácil gestão, controle com menos profissionais, e para ir escoando, vamos colocar assim, esses alunos na hora da saída. Ok. O que eu percebia? Essas crianças, elas ficavam extremamente irritadas nessa hora da saída. Não era positivo esse horário da saída. As crianças, quando saíam, muitas vezes já saíam chorando, já saíam chateadas, bravas, mesmo que elas tenham tido uma experiência positiva no decorrer do dia. No final do dia é natural que elas estejam mais estressadas. E aí foi o que eu fui observar. Então, o que eles faziam? Eles faziam exatamente isso, botavam todas elas no mesmo espaço, com uma, duas profissionais que ficavam no celular, ligavam uma televisão e deixavam as crianças lá. Isso acontecia em torno de 1 hora a 40 minutos. Era o tempo que ia saindo esses alunos e essas professoras deixavam esse ambiente. O que acontecia com as crianças? Elas ficavam irritadas, porque elas já estão irritadas, e ali a gente tinha um problema sério de indisciplina. Então elas queriam chamar atenção, elas queriam brincar, elas queriam fazer coisas, e ali elas não estavam tendo uma orientação, uma pessoa preocupada com isso. Ok, o que nós pensamos? O processo não está dando certo. Precisamos mudar esse processo. O que eu trouxe para essa escola, né, junto com a coordenação, enfim, a gente foi se debruçar para montar um processo para a hora de saída. Então, a primeira coisa, nós separamos em 2 grupos. A gente percebia que botar alunos de idades muito divergentes estava dando problema, né? Então, a gente separou em 2 grupos para ficar uns alunos de, sei lá, vou chutar aqui, vai de 1 a 3 anos e aqui de 3 a 6. Nós separamos em 2 grupos.
Segunda coisa, nós demos uma rotina. Então, na verdade, a hora da saída não era mais a hora da saída, era uma aula. Então, ali a gente tinha uma aula, eu fiz estações de aprendizagem, e ali eram aprendizagens sempre relacionadas a informações de matemática, de cores, uma coisa mais genérica. E eles tinham que passar por todos esses ciclos, né? Essas estações. Então, essas estações, cada uma durava em torno de 5 a 7 minutos. Em média, 7 a 10. E aí a gente ia com os grupos, então grupos de 3 alunos, grupos de 4 alunos, eles iam trocando de estações, e em cada estação tinha uma brincadeira. Então, uma era colagem, na outra era massinha, na outra era, sei lá, fazer contagem, na outra era pintar. Mas o que eu comecei a fazer? Eu determinei que naquele período que seria de escassez, né, onde normalmente quando você tem ócio, você tem confusão, briga, as crianças ficam irritadas, a gente passou a dar uma diretriz. Mudei um processo, ok? Então já existia um. O problema é entender se ele é funcional ou não e fazer as correções. Então, aqui, quando eu trago esses números para vocês, eu estou falando justamente disso. De funcionários que chegam a perder 7 horas por semana, com alguns com sistemas confusos, outros problemas de fluxo, né, da produtividade, as informações não andam direito, então as coisas ficam truncadas, ambiente desorganizada, estudos mostram que podem gerar até 520 horas perdidas por ano, ou seja, dinheiro sendo jogado fora, né? E aqui eu vou falar um pouquinho sobre a organização em cada área. Se a gente falou que uma gestora cuida de várias áreas, consequentemente, ela tem aí várias áreas para ela fazer esse controle, tá? Então vamos falar sobre isso. Primeira coisa que é importante a gente entender é uma dica que eu dou de cara para você. Primeira dica. Se você tem apagado muitos incêndios na sua escola, eu pegando papel já aqui. Se você tem apagado muitos incêndios na sua escola, você vai fazer o seguinte. Você vai anotar, vai pegar um caderno. Eu criei até um caderno numa escola que eu dei mentoria. Você vai criar um caderno e nele você vai anotar todas as reclamações. Tá? Então, assim, se você tem reclamação, você tem algum descontrole, alguma disfunção. Se você tem essa disfunção, você tem que começar a entender onde está essa falha. Muitas vezes, por exemplo, anotei aqui, eu tenho uma professora que ela sempre esquece, troca as mamadeiras, chupetas, troca as chupetas, dá essa informação. Ok, então uma mãe mandou lá uma mensagem, minha filha chegou com uma chupeta que não é dela. Essa chupeta deve ser de outro coleguinha da sala. Gostaria que vocês verificassem, porque ela tem apego emocional àquela bendita chupeta para dormir, senão ela não dorme direito. Ok, então primeira reclamação. Fui averiguar com a professora. Professora, sabe o que aconteceu? Pode ser o aluno que pegou na mochilinha da criança e pegou e trocou, colocou na dele, porque criança faz essas coisas. Ok. Segunda vez. Não é a mesma mãe. Olha, tive um problema aqui, teve uma troca, não sei o quê. Então, peraí. Se eu estou tendo trocas recorrentes, quer dizer que a minha funcionária é ruim? Não. Mas quer dizer que a forma de processo que hoje ela faz para organizar o material individual de cada aluno não está funcionando. Ela está se perdendo na hora. O que acontece também muitas vezes é assim, a profissional que recebeu a criança estava com a chupeta. Vou dar agora outro exemplo. A criança entrou na escola às 7 horas da manhã. Veio com a chupeta rosa. Ok. Aí, deu 3 horas da tarde, a profissional da manhã foi embora. Entrou a da tarde, aquela que vai ajudar ela ou que auxilia ela no período da tarde. Ela não viu aonde a outra guardou, a informação não foi passada, não teve um processo de passagem de informação, e então ela fez o quê? Ela pegou onde ela achou que era e mandou. Então, o que a gente começa a perceber? Que também existe esse problema, isso acontece muito em hospitais, por exemplo, quando você tem a troca de plantão, né? Até onde você foi no plantão 1 e até onde eu vou assumir no plantão 2. A mesma coisa na escola, até onde você vai assumir aquelas informações. Então, novamente, percebeu que aconteceu de novo a chupeta, aconteceu de novo a chupeta? Peraí, então vamos criar um nicho na sala de aula para colocar as coisas por aluno? Ou uma caixinha, né? A gente usa muito isso, uma caixinha para guardar as coisas do aluno, e ali eu vou colocar a chupeta, para eu só na hora de ir embora eu pegar a chupeta e guardar certa. Então, o que eu começo a perceber? Que a minha escola ela é desorganizada e eu apago muitos incêndios, estou lá sempre
tentando conversar com uma mãe, explicar que não foi por querer, que a professora não teve culpa, que não sei o que, não sei o que, eu estou apagando incêndio, estou perdendo tempo com isso. Estou tentando acalmar uma mãe que está insatisfeita. Por outro lado, eu chego para esse profissional e não dou uma solução. Eu só oriento, ó, cuidado. Já é a segunda vez que essa mãe diz que você entregou a chupeta no errado. Adianta você falar, cuidado, você tem que arrumar o problema. Então, é o processo, tá? Então, a primeira coisa é você ter registros. Registros daquilo que está gritando na sua escola. O que está gritando vira reclamação. Virou reclamação, você virou incêndio, você tem que fazer processo. Primeira coisa, tá? Agora vamos para os outros, vou entrar aí falando por nicho, por cada um deles, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, eu vou até. Ai, deixa eu trazer, não tá aqui, tá aqui. Peraí, que eu tenho coisas em um lugar, coisas em outro, que eu fui registrando para passar para vocês. Então vamos lá. Entendido isso, dados é importante. Conexão com a realidade. Professor que refaz planejamento. Coordenação que resolve o mesmo problema várias vezes, como eu expliquei. Financeiro que esquece a cobrança. Tem lá uma mãe que está devendo um passeio há 3 anos, eu nem lembro do passeio que ela está devendo. Comercial que perde lead. Nossa, a mamãe estava falando comigo, eu estava super aquecida, a gente estava discutindo, negociando o preço, tal, esqueci de responder ela. Na correria não respondo ela faz 3 dias, já perdi essa cliente, mas... Primeira coisa, é aqui que vem a chave que separa a escola comum da escola que cresce. Tá? Escola em caos não cresce. Processos. Vai começar pelo primeiro pilar, processos. Processo é simplesmente o jeito certo de fazer algo sem depender da pessoa. Então, por exemplo, aqui, falei da chupeta. Se eu tenho um lugar onde eu tenho o processo de guardar a chupeta pelo nome do aluno, pode ser a Joana, pode ser a Maria, pode ser a Andressa, pode ser eu, pode ser o Pedro que passou na rua. Ele vai saber o que fazer porque já tem um processo e ele é coeso, ok? Porque quando depende de pessoa, cada um faz de um jeito. Se você não tem um processo, um formato para fazer, cada um vai fazer como acha que é o certo. Você não tem gestão, você tem, então, um improviso. Por exemplo, como é feita a matrícula na sua escola? Eu falei daquele exemplo, eu vou falar de outro. Como é feita a matrícula na sua escola? É padrão ou cada um atende de um jeito? Cada um fala aquilo que gosta. Eu vou falar para vocês, eu tive uma época que eu tinha uma equipe de atendimento. E eu ia fazer treinamento com essa equipe. Eu treinava a equipe, a escola que eu cuidava era da educação infantil até o ensino médio. Eu ia capacitar a equipe para fazer a venda, atendimento, explicando esses nichos, né? Esses ciclos de aprendizagem, né? Fundamental 1, ensino médio, enfim. E aí eu comecei a perceber que, mesmo explicando para todas elas igual, eu tinha uma que tinha mais empatia, mais jeito para falar com a educação infantil. Eu tinha uma outra que ela era bárbara para falar de ensino médio. Ela sabia falar bem, ela articulava bem os projetos, era uma coisa que ela curtia, então ela falava bem. O que eu comecei a fazer? Eu separei as meninas de atendimento. Então, quando eu tinha um atendimento que eu percebia que eu precisava de filho único, a mãe é mais pontual, que eu tinha algumas situações que eu precisava de mais cuidado, eu dedicava uma das minhas atendentes que tinha mais o perfil daquele ciclo, né? E isso acontece para muitas coisas, né? Você que está aí na liderança, você sempre percebe aquele que tem os soft skills, né? Um soft skills para uma coisa, um jeito para outra, que ele faz melhor. Outra coisa que eu via muito, eu chegava para a coordenadora e falava, adianta você entregar, por exemplo, para a professora que não tem menor dom artístico para fazer o painel da escola? Essa pessoa vai sofrer em vez de ser um momento legal. Agora você tem uma professora que ela ama fazer isso. Por que não troca? Uma faz uma coisa que ela tem mais jeito e a outra. Lógico que nem tudo dá para fazer isso, mas vocês entenderam. Ok. Se isso não está desenhado, você corre o risco todo dia de cada um fazer de um jeito. Então, se eu estou falando, por exemplo, de matrícula, cada um vai atender os pais de um jeito. Foi o que eu falei, eu dava o mesmo treinamento e eu percebia, na hora que eu ia fazer o ouvir inclusivo delas, que cada uma falava de um jeito. E muitas vezes tinha mais jeito para falar de um ciclo do que de outro. A inclusão dos alunos neuroatípicos, que hoje é um bicho de 7 cabeças nas escolas. E aí? Se isso não está desenhado, como você está trabalhando isso? Como você atende uma mãe de um neuroatípico? Como você instrui? Como você fala? Né? Quando você tem um aluno neuroatípico, qual é o protocolo diário com esse aluno? Qual é a instrução de autorregulação desse aluno? Qual é a... Como é que é?
Como é que é? O trabalho individual que vai ser feito, agora me deu branco o nome. Ok. Metas. Primeira coisa de uma escola. Sempre falo isso. Não existe empresa que não tem meta. E você tem que ter meta para tudo, tá bom? Moça da limpeza, tem meta? Tem. Limpar mais com equipamento mais barato. Ou limpar melhor com o equipamento que tem. Porque tem umas que nem conseguem com o equipamento limpar direito. Segundo, cozinha. Fazer a comida saudável, com alimentos saudáveis, mas de repente o quê? Otimizar, fazer economia da cozinha, né? O que eu posso fazer? Posso fazer um projeto? Teve uma escola que eu amei. Olha eu trazendo dicas para vocês. Eu tive uma escola que eu amei. Ela fez um projeto que era um projeto alimentação saudável. Então, toda segunda-feira os pais traziam a feirinha com 3 ou 4 frutas que a criança gostava mais, e a escola entregava essas frutas, dava essa fruta no decorrer da semana para a família. O que acontecia muitas vezes? Sobrava ali umas frutas, eles faziam uma grande saladona. Então, sexta-feira era o dia oficial da salada de fruta. Por quê? Porque não vai jogar fora o alimento. Se você tem como utilizar, ou então fazia bolo, eles faziam bolo, fazia suco com aquilo com aquele alimento. Era um jeito de ter uma economia, de não ter desperdício, muito bacana, ok? Quando eu falo de meta, falei aí de meta de limpeza, meta da cozinha, meta na educação, o professor ensinar, o aluno aprender, isso é básico. Se eu não tenho evolução na sala de aula, se meu aluno não aprendeu nada, eu não estou entregando o meu trabalho. Escola, o principal papel dela é a aprendizagem, né? Ok. O que eu percebo muitas vezes é que uma escola que não tem meta, ela tem muito trabalho, mas ela não cresce, ela não tem resultado. Porque a meta é o resultado que eu quero buscar, né? Porque, na verdade, quando você não tem meta, você não tem uma direção, você não sabe para onde está indo, você não sabe que patamar você quer chegar, qual patamar você vai exigir da sua equipe, qual o nível que a sua equipe tem que te entregar. Metas, elas trazem direção. Vamos para a prática. Você tem meta clara de matrícula? Essa aqui é uma conta que eu gosto até de fazer com as donas de escola. Eu vou tentar pegar aqui uma caneta, gente. Para a gente discutir. Vamos ver se essa caneta está funcionando, né? Que é sempre assim. As que a gente pega não funciona. Vamos ver. Aqui eu tenho uma meta de... Vou chutar. Meu sonho é ter 300 alunos. Não, eu vou botar 300 alunos. Vou ser ousada aqui, ó. Botei 300 alunos. Ok. Hoje, aí eu vou para dados, informações. Hoje, quantos alunos eu tenho? 120, 150. Eu quero dobrar, triplicar o número de alunos que eu tenho. Ok. Primeiro, hoje eu tenho uma estrutura pedagógica voltada para 150. Se eu tiver que aumentar essa estrutura pedagógica, eu não estou nem falando de estrutura física. Estou dizendo aqui que se você está pedindo esses alunos é porque você já o tem. Mas se eu quero aumentar essa estrutura pedagógica, eu preciso de 3 vezes mais professores que eu tenho hoje, tá? Só para vocês entenderem. Mas eu vou voltar para 300. Estou falando de matrícula, captação, meta. Ok. Minha meta é 300 alunos e eu não estou entrando ainda nas minhas necessidades de mudança de estrutura por dentro, né? De pedagógica e tudo mais. Mas vamos lá. Quantos contatos eu tive esse mês? Tive 50 contatos. Então, este mês, eu tive 50 contatos. Ok, quantos contatos viraram matrícula? Vamos dizer que eu tive 5 contatos que viraram matrícula. Então, eu tenho uma média de... Se eu tenho 50 contatos, virou 5 matrículas, significa que eu preciso de 10 contatos para ter uma matrícula, correto? Se eu quero 300 contatos, eu preciso fazer exatamente o que eu fiz para conquistar 50 numa força maior. Vou colocar aqui numa força de pelo menos 6 vezes a força que eu tive. Então, se eu investir R$1.000, estou dando um exemplo de investimento aqui, tá? Se eu investir R$1.000 para conseguir 50 contatos, eu vou ter que investir 6.000 para tentar chegar em 300 contatos. Minto, estou falando de contato ainda, hein? Piorou. Peraí, volta aqui, fiz a conta errada, me perdoem. Se eu estou falando que a cada 10 contatos eu tenho uma matrícula, se eu quero 300 matrículas, eu preciso de 3.000 contatos.
Então, a minha força não é 6, nem 6 vezes, é muito maior. Eu preciso de 3.000 contatos para eu conseguir chegar a 300 matrículas. Como fazer isso? Processo, procedimento. Primeira coisa, eu preciso entender onde eu estou. Como é que a minha escola está hoje? Para então eu criar metas viáveis. 300 é o que o meu coração quer. É viável? Se eu acabei de descobrir que eu preciso de 3.000 contatos e a minha escola tem 50, aí é complicado. Então, eu já sei que eu preciso trazer uma meta dentro da minha realidade. Importante, ok? Perfeito. Desenhe a meta da minha equipe, desenhe a meta da minha... Vamos ver aqui. Desenhe a meta da minha equipe. O que mais eu preciso fazer? Espera aí que eu estou abrindo aqui para vocês. Meta de retenção. Estou trazendo aqui algumas metas para a gente pensar junto. Se você quiser, enquanto eu estou falando aqui, você vai anotando. Show. Então, meta de retenção, meta de faturamento, meta pedagógica. Ou cada área está funcionando no vamos ver o que acontece, Deus ajude. Ou é conforme eu tô apertada, né? Tô apertada hoje de dinheiro. Vai lá e cobra os pais que estão me devendo. Ah, eu tô precisando de aluno porque eu tô com pouca matrícula. Tô achando hoje que eu tô com pouca matrícula. Vai lá e cobra o pessoal de atendimento. Equipe sem meta trabalha muito e cresce pouco. Então, assim, primeiro, estrutura a sua escola, né? Eu fiz isso até com uma escola que eu montei a estrutura dela. Então, assim, a minha escola tem, vou desenhar aqui do outro lado. A minha escola tem, meu verde está ruim, vamos lá. Minha escola tem eu como líder, eu tenho uma coordenadora, tenho uma pessoa no administrativo, então eu, uma coordenadora, uma pessoa como administrativo, tenho aqui embaixo como professor, eu tenho, vou chutar aqui, vai, 4 professoras, não, botei 5. 5 professoras, no administrativo eu coloquei limpeza, cozinha, coloquei atendimento e financeiro. Tá aqui a estrutura que eu desenhei para minha escola, tá? Tá bem bonitinho, né? Meu mapa mental. Tô brincando. Mas aqui tá a diretora, aqui tá minha coordenadora e a equipe pedagógica dela, os professores. Aqui tá a minha pessoa do administrativo, e essa pessoa aqui cuidando de mais 4. Coloquei aqui a faxineira, a cozinha, a pessoa de financeiro e uma pessoa de atendimento. Dei esse exemplo aqui, ok? Perfeito. Agora eu preciso entender, nesse cenário, qual é a meta de cada um. Então, vamos lá. Meta de administrativo normalmente é o quê? Financeiro. Meta de administrativo normalmente é financeiro, é matrícula. Né? Aqui a gente tem a pessoa da matrícula, então é matrículas, né? Ok. Agora, aqui no coordenação, aprendizagem, eventos pedagógicos. Então, aqui eu tenho a meta da minha equipe de cá. Agora, vamos pensar junto. Determinei metas. Se essa equipe não está batendo as metas, eu preciso descer para cada uma delas e entender aonde elas estão errando. E criar o quê? Ajuste de processos. Se eu estou tendo uma reclamação constante de alguma dessas áreas, ou problemas constantes em alguma dessas áreas, é porque eu preciso rever os processos que naturalmente foi criado pela sua escola, tá bom? Escola sempre vai criar processo na natureza dela, senão você não funciona, tá? Ok. Protocolo. Protocolo, gente, é o nome que você dá para um passo a passo de um processo, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma escola que ela resolveu fazer um protocolo de acolhimento dos alunos. Então, o aluno chegou, eles têm um lugar para colocar a mochila, eles tinham um lugar para esperar a hora da junção de todos eles. Depois o professor chegava no local do pátio e encaminhava eles para a sala. Isso daí tudo é um protocolo. Um protocolo de quê? De acolhimento antes do início da aula. Você tem algum protocolo? Tem um protocolo de acolhimento, tem um protocolo de entrada de aluno, tem um protocolo de saída, que eu dei um exemplo. Tem protocolo de urgência, então se você tem uma situação ímpar com aluno que brigou, aluno que se machucou, aluno que não está passando bem, qual é o protocolo da sua escola? Como eles devem fazer, né? Então, é o que a equipe faz quando uma situação acontece. Pai chegou irritado, o que fazer? Aluno com dificuldade, né? O que eu devo fazer? Qual é o fluxo que eu devo criar com esse professor para orientar esse aluno?
Inadimplência. Como a minha equipe do financeiro deve abordar uma inadimplência? Como ele deve cobrar? Como deve fazer isso? Se ele faz ou passa para uma empresa fazer. Sem protocolo, gente, cada colaborador reage de um jeito. Novamente, mesma coisa que processo. Você não tem um formato que todo mundo deve fazer, cada um faz o formato que quer, ok? Isso, novamente, gera insegurança, gera muito mais erro e, consequentemente, se a minha equipe está insegura e erra, quem é que paga o pato? É você, dona de escola, ok? Controles. Então, assim, agora me responde com sinceridade. Você sabe exatamente o que está acontecendo na sua escola? Ou você acha? Teve um dia que eu perguntei para uma coordenadora, eu falei assim, você já visitou a aula da professora? Ela falou assim, mas eu passo na porta. Quando eu passo na porta, eu percebo que a aula dela é boa. Eu falei, ok, uma coisa é você ouvir ali 5 minutos que você passou na porta, que estava tudo sob controle. Mas quando você está lá dentro, você vê se efetivamente ela é uma professora completa? Ou, então já sei, se ela for ruim, manda embora. Não, não. Ainda mais nos dias de hoje, que nós temos um apagão de profissional. Se você manda ela embora, você vai estar em dificuldade de arrumar alguém para ir para o lugar. Então, o que você vai fazer? Treinar, auxiliar, capacitar, orientar, criar um processo para alguma coisa que ela não consiga fazer por si só. Ok? Se eu for falar, por exemplo, da minha equipe de atendimento, quantos leads eu tenho por semana? Não sei. Quantas visitas você teve essa semana? Também não sei. E matrícula? Eu vi um menino aí, que eu acho que ele começou, acho que teve uns 2 alunos que começaram. Acho. Se você acha, você não tem controle. Já perdeu o controle. Agora, no momento que você fala assim, abre o sistema, pega a planilha, pega o caderno, você está fazendo o quê? Você está indo para o seu processo. Você está indo para onde o seu funcionário documenta, formaliza, para você conferir, ok? Então, assim, qual a sua inadimplência? Qual turma está com mais dificuldade olhando as notas, olhando os papéis junto com os professores? Integração. Agora, junta tudo comigo. Você tem aí uma escola organizada quando você tem processo, o que fazer, meta, para onde vocês querem ir, protocolo, como eu faço passo a passo, controle, acompanho, fiscalizo, formalizo. É isso que precisa ter em todas as 6 áreas que a gente falou no outro módulo. Eu preciso criar isso. Aí você tem os líderes, e eles é que têm o papel de te ajudar, porque você sozinha não consegue se transformar em, deixa eu ver quantos funcionários você tem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pessoas. Você não consegue se transformar em 11 pessoas. Então você tem os líderes, e os seus líderes vão reproduzir o que você vai orientar para eles. Então aqui eu vou depois entrar no último módulo nosso, que é gestão de tempo, em que você vai orientar a sua equipe a gerir o tempo para conseguir fazer efetivamente o processo andar. O processo, a meta, o protocolo e o controle acontecer efetivamente, ok? Então vamos lá. Comercial sem processo perde matrícula, perde contato, perde lead, perde dinheiro. Você conseguiu essa matrícula, você investiu em alguma coisa. Pedagógico sem qualidade, sem protocolo, perde qualidade, ok? Se o seu financeiro não tem controle, você está perdendo dinheiro, dinheiro na mesa. Eu tive uma escola que eu fui visitar e ela não tinha o controle de pagamento do almoço dos alunos. Então ela tinha, não eram muitos, porque a maioria era integral, então já estava incluso o valor, mas tinha um ou outro que a mãe pedia para dar o almoço, porque ia pegar mais tarde, aquela situação ímpar que acontece nas escolas, né? E ela não anotava. Ela não anotava. Eu falei, nossa, você tá boa, né? Tá com muito dinheiro, tá fazendo caridade, tá dando comida para as crianças de graça. Nada errado se ela puder fazer. Mas no caso dela, ela não poderia, ela não tinha esse controle, tá? E nem quem o fizesse para ela. Ok? Gestão sem meta perde crescimento. Percebe que não é só sobre trabalhar mais, é sobre trabalhar certo, na direção certa, de forma assertiva. Agora, eu quero que você pense comigo. Hoje, vamos trazer para a sua realidade, para a sua escola. O que depende hoje das pessoas? Espera aí que eu perdi meu raciocínio aqui, deixa eu voltar.
perdi onde eu estava. Bloco 5. Chegando aqui, desculpe. O que depende hoje das pessoas? Ou seja, você não tem um protocolo, você não tem um processo, você não tem uma meta, você não tem um controle, então tá na mão dessa pessoa. O que acontece muitas vezes, tá? É que nós temos sim aquela pessoa que é o nosso braço direito, esquerdo, as pernas. A gente tem uma pessoa que nos ajuda a carregar o piano na escola. O problema muitas vezes é assim, aonde está o controle dessa pessoa? Se essa pessoa amanhã precisa ir no médico, se ausentar por alguma situação emergencial, a escola para, fecha a porta. Ou a direção saiu, ou essa pessoa, que é na verdade o seu HD externo, que é aí o seu processo em forma de ser humano. O que acontece? Então vamos lá. O que não tem padrão? Cada um faz de um jeito. O professor chega e faz de qualquer jeito, anota de qualquer jeito, tá tudo de qualquer jeito. Onde você perde dinheiro e nem percebe? Controle de cobrança de mensalidade, controle de cobrança de uniforme quando compra direto com você e manda entregar na mochila, controle de cobrança de almoço a mais, extra que você deu, controle de um evento que a mãe ficou de pagar e não pagou e você esqueceu. Onde você tem esse controle? Para finalizar, eu vou deixar depois aqui alguns modelos para vocês de algumas coisas, mas vamos lá. Tem escola que vive apagando incêndio. E tem escola que cresce com previsibilidade. A diferença não está no esforço, está na estrutura. Por isso que a gente está fazendo esse curso aqui. Eu vou te falar algo que talvez ninguém tenha te dito ainda. E aqui tudo isso que eu escrevi, por isso que eu estou lendo aqui para você. Você não precisa de uma equipe melhor. Ok? Você precisa de um sistema melhor. Ou de um processo melhor. Ou de um procedimento melhor. Outra coisa que eu vou dar dica para vocês, por exemplo, hoje tem sistemas maravilhosos, maravilhosos. Então, por exemplo, você tem um sistema de financeiro que faz toda a parte de cobrança para você e que você consegue incluir as cobranças das coisas menores, como passeio, almoço, você consegue incluir isso no controle. O problema é que tem que aprender a fazer e alguém tem que fazer. O processo não faz, o sistema não faz sozinho. Eu tenho que ir lá e inserir. Ele não vai fazer nada sozinho, né? Então, tem que ficar esperto nisso. Segunda coisa que eu gosto muito é de CRM. O que é CRM? É Customer Relationship Management, que nada mais é do que o quê? O processo de relacionamento do cliente até ele virar matrícula. Então, ali você consegue saber quantos leads te procuraram, quantos leads viraram visita, quantos leads viraram matrícula, quantos estão parados há 2, 3 dias, quantos nunca mais falaram com você, quantos já te mandaram passear e falaram que vão matricular em outro lugar. Ali você tem um controle de todo a sua parte comercial, né? E normalmente quando você fecha um sistema de financeiro, ele tem o CRM também. O problema novamente é ter a pessoa para fazer isso. Eu vejo que escolas têm, Franks tem 500 sistemas, cada um para uma coisa, mas ninguém usa nada, ou usa e usa errado. Então, não adianta. Final. Se hoje você percebeu que a sua escola está de improviso, então eu vou colocar aqui os próximos passos para você fazer a correria, ok? Primeira coisa. Organizar é a primeira coisa que você precisa montar. Então, assim, transforme esse roteiro em slides, pensando no quê? No que eu falei para você reproduzir para a sua equipe de gestão. Porque a sua equipe de gestão vai ter que ver aonde está tendo erros e gerar novos processos, ou ver se os protocolos e os processos existem para a equipe dele e te apresentar, ok? Te apresentar. Para você formalizar isso, para você ter isso documentado. Ok, entendi que eu preciso ter metas, números para cada um dos meus funcionários, que eu preciso ter uma organização. Que hora que eu faço isso? Vamos entrar então agora na última aula, que é gestão de tempo. Se a sua equipe vive fazendo 1000 coisas e você também, está faltando gestão de tempo, prioridade. E agora eu vou falar sobre isso na nossa última aula. Te espero.